Olá, você que segue nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Acabou de acontecer agora aqui no workshop Bate-Papo, realizado pela APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, uma palestra, então, do professor e doutor em Nutrição e Produção Animal pela USP, o César Garbosa, que falou um pouquinho sobre alternativas de como mitigar os efeitos dessa crise na suinocultura da porteira para dentro. E professor como deixou então para a plateia, para quem estava assistindo, duas perguntas no começo da apresentação dele como uma provocação. Professor, repita essas duas perguntas, por gentileza. Bom, as perguntas eram basicamente o que é mais importante, é reduzir o custo da dieta e se essa redução do custo da dieta vai garantir um melhor retorno econômico. E a segunda pergunta que a gente tinha era com relação à melhoria do desempenho. Necessariamente, eu melhorando o desempenho, os índices produtivos, eu vou garantir uma redução de custos, né? Então, acho que essas eram as duas perguntas iniciais. E a resposta final, que também foi deixada como uma nova provocação para quem for para casa levar isso pensando, era? O que nós temos que entender é que temos que realmente avaliar, considerar e ter noção do quais são os nossos custos internos, o controle. A gente tem que medir realmente para ter, então, noção do aonde a gente pode investir, né? Então, acho que esse é o ponto principal. A gente ter realmente ideia de quais que são os custos associados, de quais que são os dados produtivos, né, de dados zootécnicos que nós temos na nossa realidade. Ou seja, não há uma receita de bolo ali dada, né, na mão, de mão beijada, para uma cartilha, vamos lá e vamos fazer. Tem que seguir ponto a ponto, ver o que está acontecendo dentro da granja. E o senhor, professor, cita algumas questões, inclusive a respeito de manejo. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho, né, inclusive relacionado a desperdício na alimentação dos animais, e a gente sabe que o custo com a alimentação vem pesando demais, é o que mais pesa, mas ultimamente vilanizaram o milho, principalmente, né? Então, conta um pouquinho sobre essas alternativas que o senhor trouxe para a apresentação. Perfeito. Bom, eu acho que, de uma forma geral, o primeiro ponto mais importante é nós temos que garantir uma mão de obra qualificada. E isso é nossa responsabilidade, nós que temos que dar um treinamento adequado para nossos colaboradores. Então, o primeiro ponto é a qualidade da nossa mão de obra, no sentido como nossa obrigação de treinar eles de uma forma adequada. Então, esse é o ponto base inicial. E aí nós vamos garantindo essa qualidade dos técnicos, né, dos nossos colaboradores, a gente já vai melhorar, de uma forma geral, todos os índices produtivos, né, se a gente consegue, então, ter esse controle de qualidade interna. Bom, aí agora passando para as questões, vamos dizer, de nutrição, né? Redução e melhoria de conversão alimentar. Então, um ponto que é importante é a gente considerar melhoria de diminuição de desperdício. Pensando em diminuição de desperdício, a gente pode investir em comedouros de melhor qualidade, né? Investindo num comedor de melhor qualidade, a gente vai ter redução de desperdício. E, conforme você falou, a maior parte do nosso custo de produção é nutrição. É onde que está passando essa ração? Está passando dentro do nosso comedouro. Então, esse seria um ponto inicial. A gente pode pensar em granulometria, né, diminuição do tamanho de partícula, isso pode maximizar a digestibilidade dos nutrientes. Alguns aditivos nutricionais podem trazer esse tipo de benefício. Abate segregado, outra forma da gente conseguir diminuir, né, melhorar a conversão alimentar. Então, são várias as possibilidades. Só que, novamente, aquilo que você até já expôs, cada caso é um caso. A gente tem que estudar a realidade da granja, onde que a gente está trabalhando, para, então, se adequar. E assim também, outro ponto importante é que o mercado também, ele que vai ditar um pouco as regras do que a gente tem que fazer. E falando justamente, professor, na questão da alimentação, o senhor expôs na sua palestra uma questão muito importante e comparações de preço de venda do animal, né, da cotação do animal, preço de mercado, e o custo com a alimentação. Então, em que situações que é mais vantajoso investir numa alimentação mais reforçada, em que situação seria mais vantajoso trabalhar com uma restrição alimentar? Quais seriam esses tipos de cenário? Perfeito, né? Esse é um outro ponto importante. Então, a gente tem que entender que são duas variáveis: custo da ração e preço de venda do animal. Então, essas duas que vão trazer, então, o que vale mais a pena. Por exemplo, quando a gente tem rações mais baratas, de uma forma geral, vale mais a pena eu manter a ração à vontade para o animal. Também, quando a gente tem um valor
pago maior pelo animal, né? Então a gente tem um melhor preço de venda do animal, a ração à vontade também gera mais benefícios. Por outro lado, quando o custo da ração está muito alto ou quando o preço de venda do animal está mais baixo, vale geralmente mais a pena a restrição alimentar, porque a gente vai ter melhoria em conversão alimentar, por exemplo. Que é a situação que a gente vê hoje, né? Os custos muito em alta, os preços agora que parece que estão começando, principalmente para a suinocultura independente, né? Começando ali a tirar a cabeça para fora da água, né? Mas ainda assim as margens muito esmagadas, né, professor? Pelos nossos levantamentos ainda o suinocultor está tendo prejuízo, né? Então a gente tem o levantamento do custo de produção suíno que a gente disponibiliza todo mês, então a gente ainda está com prejuízo. Então realmente qualquer ação que possa minimizar o custo de produção é interessante. Eu digo começar a colocar a cabeça fora d'água, que parece que estancou aquela caideira que a gente via desde o começo do ano, né? Que era queda atrás de queda, mas ainda assim a comparação com os custos, principalmente com os grãos, é algo muito discrepante. Não, com certeza, né? A gente está, conforme você falou, a gente está começando a pegar um arzinho, né? Começando a sair com a cabeça ali do fundo do poço, vamos dizer assim, mas ainda está complicado. Mas eu acredito que até o final do ano aí a gente vai conseguir recuperar um pouco aí dessa defasagem. Ou seja, a tecnificação da produção, observar pequenos detalhes que às vezes passam batido no dia a dia, né, professor? Podem fazer a diferença. Sempre, né? Sempre a gente tem que ter realmente noção do que está acontecendo dentro da nossa propriedade e fazer os ajustes pequenos aí. Tá aí, então, professor César Garbosa, da USP, professor doutor da área de produção animal e também de nutrição, dando uma aula para vocês aqui a respeito, então, de como otimizar os processos dentro da granja, então, para tentar mitigar esses efeitos da crise. Muito obrigada, professor. O senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.